Tu te lembra o dia que tu foi batizada no Espírito Santo a primeira vez? Eu lembro do meu dia e eu quero contar um pouquinho para vocês, aproveitando esse dia de hoje tão especial, que é o dia do batizado, que a gente celebra de Jesus. Bom, eu sou a Débora Vale e com vocês quero meditar com muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho nos diz assim, que encontra-se em Marcos 1, de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como eu disse, eu vou relatar um pouquinho como foi a minha experiência, esse batizado no Espírito Santo. Na verdade, desde sempre, vocês sabem, eu fui criada na igreja, graças a Deus venho de uma família católica tradicional, né? Então, os meus pais desde sempre nos levaram, eu e meu irmão, a Santa Missa todo final de semana. Nós crescemos na catequese, mas eu sempre tive um desejo muito grande de estar sempre indo para a igreja, e aí eu pedia para minha mãe me levar no grupo de oração nas quartas-feiras, e aí às vezes, e era de noite, e às vezes eu ficava com as crianças, às vezes eu queria ficar dentro da igreja. Eu estava por volta com 12 anos e aí teve um retiro no final de semana desse grupo de oração, que era às quartas-feiras, que de vez em quando a minha mãe levava. Eu pedia para ela me levar, né? E aí às vezes ela não queria muito, meu pai também às vezes não queria muito, mas às vezes eles me levavam porque eu gostava de estar lá, eu gostava das músicas, eu gostava do momento de oração, eu me sentia parte daquilo, eu sentia que a palavra já tomava conta do meu corpo, tomava conta do meu cérebro, eu me sentia parte daquilo. E quando eu pedi para ir no retiro, os meus pais me deixaram ir, porque era um retiro de um dia, era na escola, inclusive, que eu estudava. Na minha cidade chama Caique, eu não sei na sua cidade, eu morei, né, vocês sabem, um pouco no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro chama SIAC, a mesma escola, né? Aquela escola que a quadra é assim, que é coberta, enfim. E aí, como era o retiro de um dia, meus pais me levaram, e aí como que os portões ficaram fechados, e aí eu fui, que era meio que para trabalhar, ficar meio com as crianças, enfim, para ficar correndo lá, não precisava levar nada. Enfim, eu fui esse dia, nesse retiro, foi bem legal, assim, só que eu tava naquela época da adolescência, então eu não me encaixava muito com as crianças, mas aí tinha momentos que eu não podia ficar também muito com os adultos. Enfim, aí no final da tarde, eu estava passando, e eu lembro, era mais ou menos mais 15 para as 5, assim, o retiro já estava na parte final, eu estava passando na porta do refeitório, o retiro estava acontecendo lá dentro do refeitório. Ele estava passando na porta e alguém me chamou e pediu para não deixar nenhuma criança entrar. E aí eles expuseram o Santíssimo. Eu acredito, eu não lembro se eu já tinha visto, eu acredito que sim, que eu já tinha visto, né, a exposição do Santíssimo, mas não daquela forma. E aí eles começaram a fazer orações em línguas, e começaram a chamar pessoas pelos meses de nascimento, de 3 em 3 meses. Então chamaram as pessoas dos primeiros 3 meses, elas iam lá na frente, e aí rezavam por essas pessoas. E aí depois dos outros 3 meses, aí todo mundo rezava. E aí quando chegou no meu mês, lembrando, eu estava servindo, eu estava na porta para não deixar nenhuma criança entrar. Quando chegou no meu mês, eu não saí da porta, eu permanecia onde eu estava. Eu estava
ali na porta servindo e para não deixar nenhuma criança entrar. Mas quando chegou no meu mês, eu senti que da onde eu estava, Jesus me alcançou de uma maneira diferente. Foi profundo, foi intenso e eu nunca mais me esqueci. Eu tinha 12 anos de idade e isso, é claro que logo o desejo, essa vontade de querer estar sempre na igreja, tudo isso hoje eu percebo que teve uma diferença na minha vida, mas ser batizada naquele momento com o poder do Espírito Santo e poder sentir aquilo em todo o meu ser fez toda a diferença. E no dia de hoje, comemorando a festa do batismo de Jesus Cristo, eu faço o convite de você também, fazer memória de qual momento isso aconteceu na tua vida e trazer isso para o seu dia de hoje, trazer os sentimentos que você teve, a alegria que você teve, cada momento, cada detalhe. Não deixe escapar nenhum detalhe. Reviva isso hoje na tua vida. E com esse reviver, revigorada pelo poder do Espírito Santo que hoje reage em você, que o próprio Deus continue abençoando tu e a tua família. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.